Amém, irmãos. Neste momento nós vamos estudar a palavra do Senhor a partir do texto de 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 7 a 18. Segundo Coríntios, capítulo 10, dos versículos 7 a 18, continuamos entendendo o desafio do apóstolo Paulo, e não somente dele, mas o nosso desafio como igreja, de viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós encarecidamente, mais uma vez, rogamos a Tua divina intervenção, para que por meio do grande intérprete, o Espírito Santo de Deus, nos sejam dadas a entender e conhecer as verdades da Tua palavra. E nós não somente as conheçamos, mas as amemos e pratiquemos a Tua palavra. Capacita-nos para a obra completa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aplicar para uma vaga de emprego é uma experiência que todos nós passamos na vida e é basicamente um exercício de adequação. O que eu quero dizer com isso? Qualquer que seja a vaga de emprego que você já tenha aplicado na vida, ou que você está aplicando neste momento, ou que você virá aplicar no futuro, você precisa tentar se encaixar as especificações daquela posição. Não é verdade? Às vezes lá você está aplicando para a vaga de emprego, está lá, ter concluído o 2º grau, ou ter ensino superior, ou ter pós-graduação, alguma coisa assim. Operar ferramentas básicas. No passado era o Windows, eu nem sei se existe mais o Windows. Word, Excel, ter conhecimento intermediário de inglês. E aí você vai lá checar como é que anda o The Books on the Table, né? É o livro que é em cima da mesa ou é a mesa que é em cima? Outras coisas, ter boa habilidade interpessoal, não é verdade? Se você vai trabalhar com atendimento ao público, proatividade para solucionar problemas, espírito de equipe. Será que você tem espírito de equipe? E aí lá, o entrevistador vai verificar todas essas coisas, mas você deve ser capaz de fazer ali uma lista de checagem para ver se você vai estar empregado amanhã ou se você está fora do páreo. Por que eu estou falando disso, meus irmãos? Porque na vida cristã, todos nós já estamos empregados na maior e mais nobre vocação de todas, como nós já aprendemos no livro de Coríntios, sermos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os representantes do Senhor, e esse emprego não é pouca coisa. Ser porta-voz
do Rei Jesus requer destreza, requer piedade, compromisso, maturidade, e a lista de demandas não é pequena. Mas é tão interessante que às vezes a gente se vê distante desse chamado e a gente não sabe como ele exatamente na prática acontece. Ser embaixador do Senhor Jesus Cristo não significa necessariamente ser gente muito importante aos olhos dos homens, mas significa entender qual é a vocação de Deus para você em todas as vocações nos quais nós podemos ser chamados. O que é que o Senhor Jesus Cristo quer que você seja e faça? Quais princípios e virtudes você deve estar munido para exercer esta representatividade do reino de Deus? O apóstolo Paulo utiliza o próprio ministério apostólico dele nesta noite como plataforma de exemplo para mim e para você, para nós entendermos essas esferas da ação de Deus na nossa vida, que virtudes devem permear todas as nossas vocações. E eu identifiquei, meus irmãos, para fim da nossa estrutura didática, as 5 áreas, 5 esferas que eu e você devemos compreender bem na nossa atuação como crentes no emprego de Deus nesse mundo. A esfera da autoridade, em primeiro lugar, depois a esfera da integridade, depois a esfera da humildade, depois a própria esfera de atuação e uma esfera de missão. Tá? Esses são os meus 5 pontos hoje à noite. Autoridade, integridade, humildade, atuação e missão. Primeiro, nós temos aqui uma esfera de autoridade. E lembre-se que neste capítulo 10, como nós falamos na semana passada, o apóstolo Paulo está lidando com as duras críticas levantadas contra ele pelos seus oponentes. No meio daquela igreja ali de Corinto, alguns homens auto-intitulados apóstolos, outros auto-ordenados pastores, alguns falsos mestres estavam jogando duro com o apóstolo Paulo. E uma das mais severas críticas era de que o apóstolo Paulo, na verdade, não era um verdadeiro servo de Cristo, enquanto eles próprios eram. E o apóstolo Paulo, a fim de rebater essa calúnia, ele diz o seguinte no verso 7: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. O apóstolo Paulo tenta trazer esses irmãos à razão. E ele diz: vejam diante de vocês o que é evidente. Quem sou eu como apóstolo Paulo? O que tenho sido para vocês? Como tenho agido? Será realmente que ainda resiste alguma dúvida quanto à natureza do meu chamado e da minha autoridade? Meus irmãos, o apóstolo Paulo era de fato um apóstolo por excelência. Ele zelava para que em cada atitude, cada palavra, cada forma de agir, ficasse evidente o chamamento de Deus para o apóstolo Paulo. Ele não era qualquer um, ele tinha da parte de Deus autoridade. É tão interessante quando a gente fala sobre autoridade. Tem muita gente que quer ter autoridade porque ela se acha uma autoridade. Mas o apóstolo Paulo não virou autoridade dessa maneira. No dia que o Senhor Jesus Cristo o alcançou no caminho para Damasco, junto com a conversão veio um trabalho. Você já imagina um trabalho desse? Na hora que você se converte, você acaba de descobrir que agora aqueles que você perseguia são a sua família. E aqueles que ainda não conhecem, você deve alcançá-los. O apóstolo Paulo recebeu da parte do próprio Deus esse legado. E ele falava agora em nome de Deus. Ele estava muito ciente de que as suas palavras pronunciadas eram a doutrina e a revelação do próprio Deus. E o apóstolo Paulo não se envergonhava deste chamamento. Queridos, autoridade é algo que o próprio Deus concede. As autoridades que nós temos no mundo hoje, quando a gente fala sobre autoridades e magistrados, são autoridades instituídas pelo próprio Deus. Na sociedade, eu e você vemos o tempo inteiro magistrados, governantes, prefeitos e outras instâncias que foram instituídas pelo próprio Deus para fazer o quê? Para regrar o mundo e governar o mundo segundo Deus. A gente precisa redimir o conceito da palavra autoridade. Autoridade não é tirania.
ou não é autoritarismo ditatorial. Meus irmãos, a autoridade é reconhecer o governo legítimo de Deus e o cuidado que devemos exercer da parte de Deus sobre aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Eu, nesse momento, eu sou uma autoridade. Sabe, fala assim, como se fala com o policial, autoridade. E a autoridade deve fazer valer a sua atuação. Eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, tinha um tipo de autoridade que me assustava frequentemente. Eram os policiais nas ruas, especialmente policial de trânsito. Eles não fazem questão de esconder a autoridade que eles têm. Quando o carro está lá correndo, diferente de Brasília, que o pardal do Detran vai lá e fotografa você, eles correm atrás do carro com aquela sirene. E aí de você se não encostar o carro. E não basta isso, tem todo um procedimento diante da autoridade. Você não pode sair abrindo a janela e falando com o policial. Não, você tem que ficar com as mãos no volante, você tem que esperar o policial vir até a janela, bater na sua janela, abrir sim seu guarda, ele fala, por favor, registro e documentação. Você vai lá e abre o porta-luva dizendo para ele que você vai pegar o documento e não uma arma, para ele não sacar uma arma contra você. E, queridos, eu lembro que eu ficava com bastante medo. Teve uma vez que eu tomei uma multa de um policial desse, e eu fiquei com medo, mas medo da autoridade. Ele tinha poder para causar punição a mim, segundo as minhas infrações. Eu não sou um péssimo motorista, meus irmãos, podem ficar tranquilos. Meus irmãos, autoridade é uma coisa que nós devemos abraçar quando o Senhor nos concede. Tanto nos sujeitar a ela, mas exercemos aquela autoridade que o Senhor te deu. Sabia que vários de nós temos, neste momento, muita autoridade? Talvez você não seja presidente da República, nada desse tipo, mas me permita dizer, se você é um pai, alô, Dia dos Pais, você é uma autoridade da parte do Senhor. Você recebeu da parte do Senhor uma incumbência de ser o sacerdote dos seus filhos, de cuidar da sua esposa, maridos, de serem os líderes espirituais, os provedores, os defensores, e não se esquivarem dessa autoridade. Quantos pais hoje têm se esquivado da autoridade com medo, ou porque não tem interesse, ou porque o videogame fala mais alto? Tem muito pai, eu estava vendo uma entrevista aí, uma entrevista bem triste, que no Dia dos Pais, muitos pais correm da sua autoridade paternal de passar tempo com os filhos, porque passam mais tempo jogando videogame. Isso é um péssimo exemplo de um pai. Não estou falando que jogar videogame é pecado, meus irmãos, só digo que tem lugar para prioridades. Mães e mulheres, vocês têm autoridade. Vocês receberam da parte do Senhor uma autoridade de exercer liderança no seu lar junto ao seu marido, submetendo-se a ele e cumprindo a obra do Senhor na vida dele, cuidando do homem, cuidando do lar e da casa, cuidando dos filhos nos caminhos do Senhor, exercendo uma maternidade que é amorosa e firme. E não dizer, eu não sou mulher para isso. Sabe, às vezes eu ouço mulheres dizendo, não, esse não é o meu perfil de feminilidade. Como se fosse uma opção pós-moderna tão interessante. O nome disso é rebeldia do coração, minhas irmãs. Vai lá ler Tito, capítulo 2. Tá? Ser uma boa dona de casa não é opção para algumas. É uma graça e uma atribuição do Senhor que revela muito da sua autoridade no seu lar. Filhos, vocês têm autoridade da parte do Senhor? Sim. Autoridade para, assim como vocês recebem dos seus pais a luz, vocês transmitem essa luz aos seus coleguinhas na escola. Quando vocês, na autoridade do Senhor, não colam como seus amigos. Quando vocês não são Maria, vai com as outras. Nós devemos entender tudo isso, meus irmãos, servos no corpo de Cristo, vocês têm autoridade. Não autoridade para serem mandões e críticos dos serviços dos seus irmãos, mas autoridade para fazer tudo o que lhes vem à mão de forma bem feita, de forma servil, exemplificando aquilo que precisa ser feito. Meus irmãos, para exercer autoridade é preciso coragem no Senhor, seriedade. Eu sempre me lembro do rei Davi, antes de ser rei Davi, né? O pequenino Davi, convocado ainda como um jovem, para levar comida para os seus irmãos, e de repente no campo de batalha tem um gigante. E era um gigante de verdade, meus irmãos. Ele era alto, ele falava grosso e ele assustava. Todo mundo temia de medo, mas Davi não o temeu. E ele foi até aquele homem, e quando ele é confrontado por Golias, ele faz questão de dizer que a autoridade com a qual ele vai enfrentar Golias não vem dele. Não era a técnica de Davi, não era a força do seu braço, mas ele disse,
Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Essa era a autoridade do jovem Davi. E o final da história, você muito bem conhecemos, gigante no chão, cabeça na mão, né? Esse foi o resultado. Meus irmãos, fé para exercer a autoridade e produzir o bem de Deus é uma das esferas que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Mas veja em segundo lugar que existe aqui uma esfera de integridade. Esfera de integridade. Nos versículos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo agora passa a lidar com um contraste que havia, supostamente, entre a atitude dele nas cartas e a atitude presencial dele. Veja no versículo 9. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. A segunda crítica era que o apóstolo Paulo, quando escrevia cartas, quando ele estava longe, ele era um leão feroz, falava grosso, falava duro. Mas, quando estava pertinho, ele era um franguinho. Ele balbuciava, ele não tinha assim uma oratória tão eloquente, ele não era um homem que marcava a presença aonde ele chegava. Meus irmãos, mas o apóstolo Paulo disse que essa crítica não tem o menor cabimento, porque ele conhece o homem que ele é diante do Senhor. O que ele escrevia quando estava longe era o mesmo que ele afirmava quando estava perto. Ele era um homem que nós chamamos de íntegro, um homem que une a sua prática com a sua teoria. Ele era exatamente a mesma pessoa em todos os lugares. Veja o que ele diz no versículo 11. Considere o tal, isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Basicamente o apóstolo Paulo está falando assim, quer dizer que eu sou fraquinho, que eu sou um franguinho. Vocês vão ver a disciplina rolando solta quando eu chegar aí. O apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho. Integridade, meus irmãos, uma vez conversando com o reverendo Ronaldo Lidório, que escreveu um livro sobre isso, liderança e integridade, ele disse que ele acha que é uma das virtudes que está mais em falta às pessoas hoje. Integridade é essa unidade entre a vida interior e a vida exterior, entre aquilo que se passa aqui dentro e as atitudes do lado de fora. Integridade é a unidade de caráter quando você está aqui e acolá, quando você está num grupo de amigos e quando você está na igreja. Não é interessante isso, pensar que o oposto de integridade seria hipocrisia. O que é o hipócrita? Na tua frente fala uma coisa, nas suas costas age de uma outra maneira. Ele é aquele que se amolda aos diferentes grupos, mas Paulo se amoldou ao Senhor. Um pastor que eu gosto muito, chamado Oswald Chambers, ele disse o seguinte, eu achei isso tão impressionante, ele falou, o meu valor para Deus em público é aquilo que eu sou no privado. Integridade pode não ser muito bem reconhecida pelos homens, mas Deus, que tudo vê, e que nos reconhece em secreto e nos recompensa em secreto no quarto, é aquele que também reconhece verdadeira integridade. Você é uma pessoa íntegra? Você é uma pessoa cuja virtude que ressalta é a maneira como você é consistente em todas as áreas? Uma vez ouvindo de um outro pastor chamado Kay Beckstrom, ele disse o seguinte, olha que interessante. Viva de tal maneira que o pregador possa dizer a verdade no seu funeral. Legal essa, né? Tem muito pregador, eu já passei por essa situação, meus irmãos. Fazer o funeral de uma pessoa e na hora de vir as homenagens da família, a própria família está tentando descobrir alguma coisa para dizer do falecido. Ele era uma pessoa interessante, viveu uma vida diversificada. Aqueles adjetivos neutros assim, né? Ninguém sabe o que quer dizer, para não ter que acabar com a raça da pessoa. Meus irmãos, integridade, unidade de ação aqui e ali, o Senhor precisa disso na igreja. A igreja tem sido, muitas vezes, mau testemunho perante o mundo, porque tem faltado integridade aos seus homens e mulheres.
São homens que agem à revelia de Deus e segundo os seus próprios corações. Dizem coisas poderosas de púlpito, mas na surdina do relacionamento, quebram o seu testemunho e envergonham o evangelho. Precisamos recuperar a verdadeira integridade. Essa era uma das virtudes que mais ressaltava nos homens da palavra de Deus. O Salmo 78, 72 diz isso a respeito de Davi, quando diz que Davi apacentou segundo a integridade do seu coração e guiou o povo com a perícia das suas mãos. Tito, capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo vira para este jovem pastor e diz: em tudo dá exemplo de boas obras e na doutrina mostra integridade. Algo inquebrável e consistente. Meus irmãos, a terceira esfera que o apóstolo Paulo trabalha aqui é a esfera da humildade. Primeiro a esfera da autoridade, depois a esfera da integridade, mas agora a esfera da humildade. Veja o que ele diz no versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Meus irmãos, apesar do apóstolo Paulo ser um apóstolo, ele era humilde com relação ao entendimento do seu chamado. E isso era um contraste irônico com a atitude desses líderes, desses supostos apóstolos auto-ordenados. Homens que se diziam superiores ao próprio apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fala: olha, eu não vou me comparar com eles, eu não ousaria tanto. Você percebe a ironia do apóstolo Paulo? É como se ele fosse o Barcelona e esses falsos apóstolos fossem um time de várzea que achasse que era o Real Madrid. Ele está falando: apóstolo Paulo, você não sabe jogar bola, nós vamos te ensinar o verdadeiro futebol. Ele está rindo desses homens. Meus irmãos, o valor de uma pessoa não vem do reconhecimento de outras pessoas. O valor de uma pessoa vem do reconhecimento de Deus. Era Ele que havia chamado o apóstolo para essa tarefa. Isso é humildade. A glória do humilde não são os aplausos dos homens, mas a alegria de ter parte na obra do Senhor. Veja o que ele diz no versículo 17, que é uma citação de Jeremias 9, 24, quando ele diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. A nossa glória é o Senhor. E ele diz no versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Isso me faz lembrar um versículozinho lá no livro de Provérbios, que eu acho muito interessante, que diz assim: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estranho, e não os teus lábios. Não fica se elogiando, que o seu elogio venha de outras pessoas, e não você mesmo. É importante a gente falar disso, porque nós vivemos em dias em que as mídias sociais são basicamente uma grande autopromoção, não é verdade? Eu adoro, gente, a modéstia gospel das mídias sociais. A pessoa, para não ficar assim muito na cara que ela é vaidosa, ela põe uma foto dela, mas ela põe um versículo bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maquiagem nova. Tem muito disso. O desejo da gente aparecer e estar na frente, mas a gente tem que atenuar um pouco isso. Meus irmãos, esse é o nosso pecado falando alto. Essa é a nossa vontade de ter mais glória do que aquela que o Senhor nos tem dado. Meus irmãos, é tão impressionante. O próprio Senhor Jesus Cristo, que era Deus, eu sei que você lembra disso, mas Ele mesmo, quando foi explicar a sua missão aos homens, particularmente lá em João capítulo 5, ele diz o seguinte, eu quero ler o versículo 30 do João 5, ele diz assim: eu não posso fazer de mim nada de mim mesmo, na forma porque eu ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não seria verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. No primeiro momento ele está falando de João Batista, a maneira como João Batista falava de Jesus. Mas depois ele diz o seguinte: eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa
essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele não precisava ficar o tempo inteiro trazendo atenção para si por meio de palavras. Sabe por quê? Porque as suas ações contínuas de amor e de obediência revelavam o seu caráter. É tão interessante, esses falsos mestres estavam tentando provar a sua bondade, comparando-se com outros, mas não com os padrões de Deus. Meus irmãos, quando nós nos comparamos com os outros, podemos até nos sentir orgulhosos porque achamos que somos melhores. Na verdade, eu lembro quando a gente fazia gincana bíblica na escola dominical, que eu era criança, eu adorava estar no topo do quadro com mais estrela do que o resto dos meus colegas. Eu me achava tão bom. Mas essa comparação é simples, porque decorar alguns versículos mais do que seus colegas não é assim tão grande coisa. Mas e quando você se compara com Deus, quantas estrelinhas você tem no Scout? Quando o objetivo não é se comparar por baixo, mas se comparar por cima. Um pastor chamado Philip Brooks disse o seguinte: o verdadeiro modo de ser humilde não é se rebaixar até que você seja menor do que você mesmo, mas permanecer no seu nível real contra alguma natureza superior que lhe mostrará qual é a sua verdadeira pequenez. Deus é santo, santo, santo. E você? Deus é bom em todo o seu caminho. E você? Deus é justo em todo o seu pensar. E você? Nos olhos dele não há transgressão nem mancha de pecado. E nos seus olhos? Meus irmãos, a melhor forma de ser humilde de verdade é se comparar com Deus. Isso te humilha rapidinho, rapidinho. Te põe no seu devido lugar. Meus irmãos, orgulhar-se de si mesmo é tolice. É engano, é como se você tivesse uma amnésia momentânea de quem você realmente é. Meu irmão, minha irmã, tu sabe quem tu é. Você se conhece. O seu pecado está à mostra. Quando você e o travesseiro têm uma conversa todos os dias à noite, você faz uma recapitulação do dia, vem à tona quem você é. Um pastor chamado Henry G. Brown disse o seguinte: aquele que verdadeiramente se conhece é o que menos se estima. Meus irmãos, nós devemos evitar comparações com outras pessoas se queremos ser verdadeiramente humildes. Se você só ficar comparando com outras pessoas, você nunca vai ser humilde de verdade. Você vai ser o humilde que acha que tem que ganhar uma medalha de humildade. Esse humilde não existe, não funciona. A pergunta que deveríamos nos fazer é como minha vida se compara à vida de Deus, aquilo que Ele quer, a vida que Jesus quer de mim. A quarta esfera de atuação, meus irmãos, depois da esfera de humildade, é a esfera de atuação. Olha os versículos 13 e 14. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Depois de dar vazão um pouquinho à forma dos oponentes se vangloriarem, Paulo agora realmente fala do seu trabalho, daquilo que ele fez, porque nisso também havia uma crítica. Os falsos apóstolos estavam questionando se o trabalho do apóstolo Paulo aos Coríntios era legítimo, se ele realmente estava na jurisdição de Deus, se a atuação dele com relação aos Coríntios era realmente algo que Deus tinha desenhado para ele. E ele diz: sim, sim, esta esfera de ação na qual eu estou agindo para com vocês não foi demarcada por mim, mas foi demarcada por Deus. Eu sou apóstolo para com vocês porque Deus me mandou. Meus irmãos, isso faz todo sentido, não é verdade? Vocês acham que um pastor como o apóstolo Paulo escolheria um presbitério como o dos Coríntios para ser pastor? Ele escolheria autonomamente? Eu adoro essa igreja. Meus irmãos, vocês já viram algum pastor escolhendo igreja porque a igreja transborda de problemas? Ai, que alegria, que coisa boa. Isso não existe, meus irmãos. Se não fosse Deus demarcando esse território para Paulo, ele provavelmente não iria. Mas que bom que foi Deus que demarcou, não é verdade? Porque Deus faz aquilo que é bom para ele, não para nós. E a natureza do chamado do apóstolo Paulo, você lembra disso muito bem, é que ele era um apóstolo aos gentios. Ele não foi chamado para pregar o evangelho para os judeus. Isso era a tarefa de Pedro e daqueles da Judeia.
Ele era o apóstolo aos incircuncisos, entre os quais os coríntios se encontravam, os gálatas, os efésios, os filipenses, os colossenses, os tessalonicenses. Era esse povo difícil. Ele era o apóstolo para esse povo, porque Deus havia alcançado esse Paulo difícil também. Meus irmãos, é tão importante na vida cristã nós entendermos qual é exatamente a esfera de atuação que Deus tem para nós. Nem sempre a esfera de atuação de Deus para nós é a esfera de atuação que você escolheria. E quantas vezes nos falta o contentamento para fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer? Eu conversando com um colega, jogador de futebol, não é o Guilherme Brandão, é um outro colega, e ele disse que ele foi jogar bola, um time bom, mas chegando no time ele perdeu a vaga para um outro jogador e ele passou a ser reserva do time. E reserva fixo, meus irmãos, era assim, era reserva e ponto. E reserva, você sabe como é que é, né? Você treina, e você está ali torcendo no cantinho para ver se o treinador te chama para jogar um pouquinho, para substituir. Você torce para alguém se machucar, né? Reserva é desse tipo de gente. Mas, meus irmãos, o reserva é tão jogador quanto os outros. E ai dele se ele não estiver pronto na hora que o técnico fala, aquece e entra. Porque, mesmo sendo reserva, ele vai precisar fazer alguma coisa. Meus irmãos, tem muita gente que se acha aí hoje na reserva da vida, que Deus encostou ele num banco e que não há nada melhor para ele fazer e ele não está contente porque ele colocou na cabeça dele uma teologia que Deus não chamou ele para ser cauda, mas para ser cabeça, como eu falei na semana passada. E eu não aceito nada pequeno. E tem muita gente querendo navegar grandes águas, alçar grandes voos, mas não são responsáveis nas coisas pequenas que Deus dá. Não é verdade? Não querem fazer, só querem fazer as coisas que aparecem, as coisas que chamam a atenção, mas não querem ali trocar a fralda do neném todo dia. Não querem lavar aquela louça quando ninguém está vendo. Não querem ajudar na faxina da casa. Não querem fazer as tarefas difíceis da igreja. A igreja é muito fácil de ver esse tipo de coisa. Tem aquelas áreas que todo mundo quer fazer aquilo. Mas tem umas áreas que ninguém quer fazer. Ninguém quer limpar a sujeira depois de reunião do grupo Daniel numa sexta-feira à noite. Todo mundo só quer jogar jogos de tabuleiro. E aparentemente a reunião foi muito boa. Eu não estava aqui, mas deu muita gente. Mas quem arruma a bagunça depois? E quem que cuida das pessoas da igreja que ninguém quer cuidar? Lembro-me de conversar com uma moça aqui do nosso meio, que no trabalho dela, trabalhando numa escola cristã, recebeu a difícil incumbência de cuidar de uma criança que tinha necessidades especiais. E que tornava essa criança uma criança agitada, bagunceira, insubordinada em muitos sentidos. E eu lembro de conversar com essa menina no início do emprego dela, alguns meses depois, e eu confesso que ela já estava quase com tantos cabelos brancos quanto eu. Mas ela disse, o Senhor me deu para fazer, e eu vou fazer até Ele mandar. Um dia ela recebeu na escola a visita da própria família dessa criança, e tudo que a família queria fazer era encontrar para conversar com ela, que era auxiliar. E ela ficou surpresa com aquilo, ficou com medo de tomar bronca da família. Mas quando ela entrou na sala e foi conversar com a família queria agradecê-la por ser uma das poucas pessoas que tinha paciência com seus filhos. Os próprios pais não tinham paciência. Mas aquela moça foi luz e sal na vida da criança. E sabe de uma coisa? A criança começou a mudar um pouquinho. Começou a ficar mais obediente, começou a agir mais. Meus irmãos, quem determina o que você vai fazer é o Deus todo soberano e providente pela criação. Quantas vezes eu e você gostaríamos de fazer aquilo que o nosso vestibular diz que a gente vai fazer? Aquilo que o meu coração aponta para fazer, mas graças a Deus, que Abraão não seguiu no emprego dele, nem Davi, nem José, nem Samuel, nenhum desses. Todos eles foram fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E eu te pergunto, você tem feito bem aquilo que o Senhor te dá para fazer hoje? Agora, aquilo que está nas suas mãos. O território de ação no qual você se encontra, por menor que seja, você age bem ali? Você cuida das poucas coisas, das pequenas? Você quer ser um servo que recebe as grandes, mas não tem sido fiel nas pequenas? Você não está agradando o Senhor, e nós devemos aprender. Meus irmãos, a última esfera é a esfera da missão comunitária. Todas essas esferas redundam numa esfera missionária de grupo.
Veja o que Paulo diz nos versículos 15 e 16. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Meus irmãos, o apóstolo Paulo entende que tudo o que está acontecendo com ele é um grande tema no livro de Coríntios. Todo sofrimento, toda dor, toda complicação estão redundando numa obra misteriosa de Deus para o benefício dos coríntios. Paulo se deixava gastar e desgastar em favor desses irmãos. Por quê? Porque ele, como disse no capítulo 5, ele sabia que por meio da morte do corpo dele, algum tipo de vida estava sendo gerada na vida desses irmãos. E é isso que ele diz: olha, vocês podem caluniar, vocês podem dizer o que vocês quiserem, nós sabemos que não estamos lucrando à custa do trabalho de quem quer que seja, nós estamos aqui trabalhando na esfera de Deus. Mas o que nós esperamos de vocês é que, ao crescerem nessa fé, vocês também tomem parte nessa obra que está em expansão. Meus irmãos, Paulo queria ensinar para essa igreja de que os coríntios deviam mortificar o seu pecado e deveriam olhar para a vontade de Deus e cooperar com o apóstolo Paulo, em vez de ficar brigando com ele. Paulo estava ensinando: a esfera de ação está crescendo. Engloba vocês agora. Vocês estão sendo responsabilizados para fazer o que eu estou fazendo, avançar o reino e a pregação do evangelho. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é tão interessante, ela é tão diferente das coisas no mundo. Muitos de vocês que estão chegando na Igreja Presbiteriana Redenção, e hoje, daqui a pouquinho, teremos recepção de novos membros, alguns vindo de outras igrejas presbiterianas. Muitos que vão virando membro de igreja, eles chegam na expectativa de talvez, enfim, seremos pastoreados. Eu já ouvi isso algumas vezes. Enfim, encontramos uma igreja para ser pastoreados. E ali você acha que você vai ter assim, umas férias gospel, né? Que você vai ficar uns 6 meses no banco, só ouvindo sermão bom. Ai, como é bom ter a minha alma afagada por sermão bom. Ai, que coisa gostosa, engordar, que ficar. O problema é que na igreja do Senhor, ela se assemelha mais a uma célula gulosa do que qualquer outra coisa. Sabe o que é uma célula gulosa? Assim que ela já come um pedacinho de uma outra, ela incorpora e já vai trabalhando e crescendo. Todo mundo que vira membro de uma igreja do Senhor, automaticamente se torna servo da seara. Sim, você vai ser pastoreado, mas você também vai pastorear. Sim, você vai ser cuidado, mas você também vai cuidar. Sim, você vai ouvir sobre a obra missionária, mas você vai missionariar. Você vai fazer todas essas coisas, porque é inevitável. Aqueles que querem ser conformes o Senhor Jesus Cristo, o serão em todas as áreas. Carregando a cruz como Ele carregou, mas também morrendo para si e vivendo para Deus. Esse é o meu e o seu chamado. Meus irmãos, o caminho da vida cristã, ele é maravilhoso, mas ele é estreitinho. O caminho que leva para o inferno e para a perdição é fácil. É que nem uma avenida do carnaval. Todo mundo entra, você vai do jeito que você quiser. Mas o caminho cristão, esse caminho de pertencermos a Cristo, é um caminho no qual Ele nos conforma para a obra. E para te conformar para a obra, para fazer você caber nesse caminho, de eliminar a gordura do pecado, Ele tem que cortar um braço, tirar um olho, transformar você inteiro, para que você logo comece a produzir frutos. Essa é a videira verdadeira, essa é a obra. Esse é o limite que Deus está estabelecendo absolutamente para todos. Deus está alargando as fronteiras. O evangelho deve ir de Corinto para a Judeia, para a Samaria e até os confins da terra. Nunca existe uma igreja tão problemática que não seja ela mesma uma igreja missionária. Não é interessante que Paulo está chamando a igreja de Corinto para ser uma igreja missionária? Essa igreja, com todos os pecados que nós já vimos. Meus irmãos, se isso valia para eles, que eram muito mais pecadores do que a gente, quanto mais para mim e para você. Deus está expandindo as esferas de atuação.
Nós, nesta noite, estamos ouvindo o chamado do Senhor para o seu emprego. Um chamado inevitável, você vai ter que entrar na fila da entrevista. E existem certos requisitos na vaga de candidatura. Você tem que ser uma pessoa ciente da sua autoridade, você tem que ser uma pessoa íntegra, tem que ser uma pessoa humilde, tem que ser uma pessoa atuante e tem que ser uma pessoa missionária. Faz uma comparação, você está ajustado? Você está bom para o emprego? Posso dar a resposta para você? Eu sei que eu não sou pastor, não sou profeta, nem filho de profeta, mas aqui vai, eu sei, tu não está pronto. Mas que bom que o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre Jesus, aquele que está pronto e sempre esteve. Quem é o mais humilde de todos, meus irmãos? Senão aquele que foi reconhecido pela sua mansidão e humildade. Quem é o mais íntegro de todos? Aquele que era a mesma coisa diante dos discípulos, dos fariseus, dos pescadores, das autoridades dos judeus. Quem é verdadeiramente a autoridade sobre todo o principado e potestade? Quem é verdadeiramente o que mais atua? Que se não fosse ele atuando com a sua forte mão, sustentando todo o universo e toda a igreja, nós não estaríamos aqui hoje. Quem é o Messias missionário? Senão aquele que prega por meio da palavra hoje à noite. Meus irmãos, eu e você não estamos prontos para o emprego, mas Jesus está. E ele fala, eu sou contratado junto com esse aqui. Ele põe você debaixo do braço e fala, vamos trabalhar. Ele morreu por você para isso, para que você não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por você morreu e se entregou. Você está contratado, pronto para trabalhar. Preencha essa vaga sem medo. Coragem, avante, igreja. Nós somos o exército do Senhor, nós, fraquinhos, quebradiços e humildes como somos. Mas somos a igreja triunfante, militante e vitoriosa. Somos nós. Que o Espírito Santo nos encha dessa coragem nessa noite, para que você, à semelhança do seu Senhor Jesus Cristo, seja humilde, cheio de autoridade, íntegro, missionário e atuante. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos porque nessa noite a convocação de Deus, tão inevitável como é uma convocação para que olhemos as tuas esferas e não as nossas. Senhor, há tantos empregos neste mundo, tantas coisas que o nosso coração anseia fazer e realizar, tantos projetos. Senhor, nós não estamos prontos para os empregos do mundo e muito menos para o teu doce chamado. Temos sim algumas qualificações humanas aqui e ali, operamos algumas ferramentas, temos algumas habilidades, mas nenhuma delas é capaz de nos conquistar um lugar no céu. E nenhuma delas é inerentemente capaz de produzir o bem de Deus. Senhor, nós te louvamos porque nesta noite o Senhor Jesus Cristo entra neste emprego primeiro do que nós. Ao morrer e ressuscitar, este que é o primogênito de entre os mortos, nos deu a vida e com ela todas as graças para a vocação cristã. Senhor, nós te agradecemos porque o trabalho que começamos hoje em nome de Jesus tem frutos para a vida eterna. E nós, pequenos, frágeis e não merecedores, podemos ser coparticipantes da obra na seara. Senhor, obrigado. Como é bom pertencer a Ti. Muda o coração da igreja. Transforma a nossa preguiça em trabalho ativo. Transforma a nossa arrogância em humildade. Transforma a nossa hipocrisia em integridade. Transforma a nossa falta de coragem em autoridade no Senhor. Para que não falhemos com a missão. Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.